Olá, crianças! Eu sou a tia Bel. E eu sou a professora Vilma. E na aula de hoje nós estaremos aprendendo sobre os 5 ministérios de Elias. E isto foi falado na mensagem Elias na trajetória do programa divino, pregada no dia 3 de dezembro de 2011 pelo doutor William Soto Santiago. E agora nós estaremos vendo a primeira manifestação de Elias, o tisbita. Crianças, vocês sabem por que tisbita? Tisbita é uma pessoa que nasceu na região de Tesba, na antiga Judéia, parte montanhosa da Palestina. E nós podemos encontrar essa história de Elias nas Sagradas Escrituras. Isso mesmo, nas Sagradas Escrituras, em 1 de Reis, capítulo 17, verso 1 ao 7, onde diz: Então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Crianças, e falando de Elias na trajetória do programa divino, aqui nesta mensagem foi falado que ele vivia ali no tempo do rei Acabe e Jezabel, os quais adoravam deuses pagãos, adoravam a Baal e os demais deuses daquela época. Crianças, Elias era um profeta muito importante e ele era muito zeloso, ele cuidava muito das coisas de Deus. Era um crente fiel, um homem com as duas consciências juntas. E ele tinha uma visão terrenal e uma visão celestial. Ele sabia tudo o que iria acontecer. Então Elias falou que não haveria o quê? Nem chuva, nem orvalho. Crianças, a palavra do Senhor veio ao profeta Elias e falou para ele: vai para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite. E há de ser que beberás do ribeiro, e ali eu te sustentarei. Sabe o que Deus enviou para alimentar Elias? Deus enviou os corvos. Olhe só, crianças, como Deus sempre cuida de todos nós. Os corvos iam ali e alimentavam Elias, levavam pão e carne na parte da manhã e também à noite. E aconteceu que, passados os dias, o ribeiro secou. E aqui nós temos a primeira manifestação de Elias em Elias, o tisbita. O ministério de Elias esteve manifestado na terra em diferentes ocasiões. E em cada ocasião que se manifesta, o ministério de Elias é através de um homem. Porém, o mesmo Espírito operando o ministério de Elias. E agora, crianças, nós podemos ver a segunda manifestação de Elias em Eliseu. Isso nós encontramos nas Sagradas Escrituras, no 2 de Reis, no capítulo 1, do verso 1 ao 25. Então, crianças, Elias recebeu uma ordem de Deus que fosse até Eliseu para ungí-lo e ficar em seu lugar. Eliseu estava no campo, deixou tudo o que estava fazendo para seguir a Elias. E eles estavam indo do Jordão para a Jordânia. Elias disse a Eliseu: peça o que queres que eu farei. Eliseu pediu uma porção dobrada do teu espírito. Elias respondeu a Eliseu: coisa difícil me pedes. Crianças, olhem só, Eliseu tinha pedido algo muito difícil ao profeta Elias, mas ele sabia que ele sempre tinha que estar o quê? Sempre ao lado do profeta Elias. Crianças, Elias disse para Eliseu: se me veja quando eu for tirado, esse seu pedido será concedido a você. E Deus havia dito a Elias quem iria ser o seu sucessor. E sabe o que aconteceu, crianças? O profeta Elias foi raptado, foi arrebatado em carros de fogo. E o manto de Elias caiu no chão. E aí o profeta Eliseu, olhando aquilo, viu
que o ministério, essa dupla porção que tinha pedido, ele agora tinha recebido. Mas Eliseu se colocou muito triste. Ele estava muito triste porque o profeta Elias tinha sido levado. Então ele começou a chorar, ele rasgou as suas vestes, e o doutor William Soto Santiago nos falou nesta mensagem que o luto não deve demorar muito tempo. A vida continua. E quem vai serviu a Deus, ele está melhor, ele está lá no paraíso. Mas os que ficam aqui, eles seguem trabalhando na obra de Deus. E olhem só, crianças, Eliseu pegou o manto, foi para a frente do Jordão e clamou: aonde está o Deus de Elias? Então ele pegou, feriu as águas do Jordão com o seu manto, e os filhos dos profetas viram ele fazer isso e disseram: o espírito de Elias tem repousado sobre Eliseu. Ou seja, o espírito que estava em Elias, o Espírito Santo, repousou sobre Eliseu. E agora estava operando pela segunda vez. Agora, crianças, nós vamos ver a terceira manifestação de Elias. Então, crianças, aqui em São Mateus capítulo 11, verso 9 ao 15, o Senhor Jesus Cristo nos diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que há de vir. Então, a terceira manifestação de Elias aparece no programa divino que encontramos em João Batista. O anjo Gabriel disse ao sacerdote Zacarias que a sua oração tinha sido ouvida e teria um filho, mas o sacerdote Zacarias, ele duvidou. O anjo Gabriel disse ao sacerdote Zacarias, por ele ter duvidado, ele ficaria mudo até que tudo se cumprisse. E assim aconteceu. Ele disse que teria um filho e que viria com o espírito e virtude de Elias, ou seja, que se tornaria o terceiro Elias no programa divino. E agora nós iremos ver a quarta manifestação de Elias, na qual foi no reverendo William Branham. E nós podemos ver também nas Sagradas Escrituras, no livro de Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Nesta mensagem foi falado que estava no reverendo William Branham a quarta manifestação do ministério de Elias. E nós podemos ver que o reverendo William Branham sabia que o ministério de Elias tinha uma relação com o cristianismo e o judaísmo, com os judeus. E ele pensava que no seu tempo seria esta quarta manifestação de Elias que iria a Israel. Então os gentios levariam o evangelho aos judeus. E nós encontramos que o reverendo William Branham e um grupo de ministros estavam a caminho de Israel. Mas olha só o que aconteceu, crianças. Um anjo apareceu ao reverendo William Branham e disse: não vá para Israel, não é o tempo, ainda não é a hora. Então o reverendo William Branham obedeceu o que o anjo tinha falado. E aí ele falou para aquelas pessoas que não era para ir até Israel. Então eles foram para outro lugar. E olhem só, ele foi proibido pelo anjo. E aqui está falando, ele nunca poderia ter ido a Israel para levar a palavra de Deus. Então, crianças, foi falado nesta mensagem que o reverendo William Branham percebeu que não seria a quarta manifestação de Elias que levaria a palavra a Israel, e sim que haveria uma outra manifestação, a quinta manifestação. Crianças, agora nós podemos ver a quinta manifestação do ministério de Elias, que está no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E em Apocalipse, capítulo 11, verso 3, diz da seguinte maneira: e darei poder a minhas duas testemunhas. E quem são essas duas testemunhas? Moisés e Elias. Aqui nos diz: e será com Moisés
pois haverá os ministérios de Elias e Moisés, também no meio do cristianismo, e daí para o povo hebreu. E haverá um entrelaçamento, uma união, porque tudo isto está ligado numa visão, na visão da tenda, porque uma coisa não pode estar separada da outra. Criança, nós estamos vivendo em um momento muito importante do programa divino, aonde nós estamos vendo a visão da tenda. E nós podemos ver que esta terceira etapa é para a noiva, é para a sua igreja. E quem é a noiva? E quem é essa igreja do Senhor Jesus Cristo? Somos todos nós, crianças. E essa grande manifestação que ocorrerá, ela será para as virgens loucas, ela será para o cristianismo completo. E vai impactar o mundo inteiro, será para toda a humanidade. E será também para os judeus. E olhem só o que foi falado aqui nesta mensagem, que o Senhor Jesus Cristo, ele vem para a sua igreja. E tudo isso vai impactar os judeus, porque quando eles virem a Cristo vindo para a sua igreja, para a sua noiva, eles dirão: isto era o que nós estávamos esperando. Mas lembre-se, crianças, Cristo vem para a sua igreja, para dar o quê? A fé da transformação, para nós sermos transformados, para nós sermos raptados, assim como Elias foi raptado em um carro de fogo, nós também seremos levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. E para este tempo nós vimos a quinta manifestação do ministério de Elias no programa divino. O ministério de Elias pela quinta vez, o ministério de Moisés pela segunda vez e o ministério de Cristo sendo manifestado pelo Espírito Santo no último dia, na era em que vivemos, na era de ouro, na era da pedra angular. Este é o tempo para nós, da América Latina e do Caribe, que é o território correspondente ao programa divino, na trajetória de Elias. E hoje nós aprendemos os 5 ministérios de Elias, os quais foram manifestados em Elias os Tisbitas, em Eliseu, em João Batista, no reverendo William Branham e no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E isso é muito importante todos nós sabermos, crianças, termos a certeza que nós seremos transformados e nós seremos raptados em carros de fogo e iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Então, crianças, foi muito bom estar com vocês nessa aulinha, nas 5 manifestações do ministério de Elias. E até a próxima ocasião estaremos juntos novamente. Tchau, que Deus abençoe. 5 ministérios que Deus enviaria através do tempo até hoje em dia. Os mencionaremos pelas escrituras e chegaremos ao 5º Elias. Onde achamos o primeiro Elias? Primeira de Reis nos fala de Elias. Subiu num grande monte, poder receberia. A palavra viva, a palavra pura, que Deus lhe daria, que Deus lhe daria. Em quem esteve o segundo ministério? Segunda de Reis fala de Eliseu. O segundo Elias viu carros de fogo, raptando Elias ao eterno céu, e assim receberia um duplo ministério. Jesus nos falou de João Batista, ele já veio e não conheceram, fizeram com ele tudo o que quiseram. O terceiro Elias foi um grande mensageiro. Agora queremos conhecer em quem esteve o 4º ministério. Malaquias disse que o 4º viria antes que chegasse o terrível dia. William Marion Branham foi o mensageiro que precursaria a segunda vinda. Quem tem um 5º ministério hoje em dia? Agora falaremos do último Elias. Apocalipse 11 é a profecia. É nosso amigo que Jesus envia, o anjo mensageiro.
crianças, todos nós estamos aprendendo muito com todas as aulinhas. Aqui embaixo na descrição tem um link da aulinha de hoje e também das atividades, para que vocês possam exercitar e assim continuar aprendendo cada vez mais. E se você também quer participar dessas aulinhas enviando suas fotos e vídeos, envie neste número aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, clique no joinha, se inscreva aqui embaixo e compartilhe com todos os seus amiguinhos. Foi um prazer tê-los aqui e espero que continuem participando. Tchau!